Cresci ouvindo histórias de assombrações, fantasmas, almas penadas, lobisomens, mulas sem cabeça, boitatá, mãe do ouro, pai da mata, enfim, tudo quanto é tipo de histórias relacionadas ao sobrenatural, e sou amante do gênero. Porém, o que eu jamais imaginei foi presenciar isto mesmo. Eu jamais imaginei testemunhar um fato desses. E é isso que eu venho contar para vocês aqui agora. Olá, eu sou a Silvana e eu quero contar para vocês o relato do sítio da minha avó. Ela ficou viúva aos 62 anos de idade e muito forte, muito ativa. Com o dinheiro que meu avô deixou para ela de um seguro de vida, ela resolveu comprar um sítio. Minha avó cresceu em fazenda e lá viveu até se casar. Porém, como meu avô trabalhava na cidade, ela teve que se mudar. Nunca reclamou de morar na área urbana, mas o sonho dela sempre foi voltar para a área rural. E ela dizia que quando meu avô se aposentasse, eles voltariam. Meu avô concordava, porém, infelizmente, não foi possível voltarem juntos. A minha avó é uma mulher muito forte. Ela sempre nos encheu de muito orgulho. Desde que eu me entendo por gente, eu sempre a vi ativa, uma mulher determinada, destemida, de pulso firme. O meu avô dizia que ela era um tanto brava, mas ele a amava dessa forma. E nós aprendemos a amá-la assim também, porque embora ela seja uma mulher muito firme, é uma pessoa de um coração sem tamanho. Mesmo com todo o sofrimento da perda do meu avô, ela decidiu ir para o sítio e decidiu que iria só, não queria que ninguém fosse junto. Nós aceitamos com a condição de que ela deixasse colocar câmera de segurança na casa. De princípio, ela relutou muito. Era uma espécie de liberdade vigiada. Porém, era isso ou nada feito. Se ela não permitisse a instalação de câmeras de segurança e alarme no sítio, um de nós iríamos morar com ela, e isso ela não permitiria jamais, porque ela é muito orgulhosa, e ela sempre disse que jamais queria atrapalhar a vida de ninguém. A minha avó achava que seria sacrifício para alguns de nós ir morar naquela vida boa do campo. Mal sabia ela que estávamos disputando pau a pau ali para ver quem seria o escolhido. Porém, ela não deixou. Enfim, mudança concluída. Instalamos as câmeras, o alarme e aproveitamos para fazer algumas reformas pequenas que precisava. Contratamos um rapaz da confiança do meu tio para poder ir fazer a reforma. Ele dizia que ficava encantado em ver a força da minha avó, a sua determinação. Mas ela era assim mesmo. Bom, vamos falar dos acontecimentos no local. De início, tudo correu muito bem. Minha avó levantava cedo, conversávamos com ela algumas vezes durante o dia para ter certeza, principalmente de manhã e à noite, que ela estava bem. Ela não gostava muito de ser importunada, não. Ela dizia que foi para lá para ter sossego e que se ficássemos chamando ela a todo momento, acabávamos atrapalhando seus afazeres rurais. A minha avó é uma peça. Passados mais ou menos 2 meses que ela estava lá, nós começamos a observar algumas mudanças de comportamento. Ela começou a ficar um tanto cansada. Perguntávamos a ela se por acaso ela estava se sentindo bem, e ela dizia que sim. Antes de concluir o relato, quero deixar claro aqui que pelo menos quinzenalmente íamos ao sítio. Ela ficava lá, porém ela não ficava sozinha o mês inteiro. O que ela não pode saber de jeito nenhum, Ellen, é que tem um vizinho dela que corre os olhos nela. Ele a vigia sem ela saber. Nós sempre temos notícias dela por ele, porque sabemos bem como a avó Marieta é.
Então, não confiamos muito nessa conversa dela de estar bem sem estarmos vendo sua real condição, não. Eu acho que essa espionagem do bem vale a pena. Enfim, mais ou menos uns 2 meses após ela morar lá, percebemos que ela estava um tanto cansada. Íamos lá, não víamos nada demais, mas percebemos que ela já não mostrava suas atividades, ela estava um pouco mais lenta e começamos a pensar que aquilo poderia ser o start dela. Será que ela estava sentindo falta do meu avô? Será que ali ela realmente entendeu que ela não poderia ficar só? Bom, aquilo começou a nos preocupar. Então, eu propus à minha avó a ficar lá por 30 dias. Eu dei uma desculpa de férias no trabalho. Ela não gostou muito da ideia, não. Mas, como eu disse que era para o meu bem, para eu descansar, aí sim ela deu uma relaxada. Porque ela pensava que eu ia para ficar monitorando-a pessoalmente. E eu disse a ela que não. Mas fui. O lugar era maravilhoso, Ellen. Era não. É um lugar maravilhoso. Era muito bom estar ali. Eu levantava mais cedo do que o normal, porém muito mais disposta. Ajudava minha avó em seus afazeres domésticos e os rurais também. Cuidava dos animais, ajudava com as plantas, com as hortaliças, enfim. A energia vital era outra. Porém, Ellen, com 5 dias que eu estava ali, eu percebi uma coisa que eu acho que a minha avó não percebeu ou não quis mencionar. Eu percebia que todas as manhãs havia um senhorzinho que ficava ali, perto da horta. Por algumas vezes eu o vi remexendo a terra, eu o vi caminhando perto da área da cozinha. Eu imaginei que aquele senhor pudesse ser um morador dali, que fosse periodicamente ajudar a minha avó com os canteiros. Ela tinha vários. Bom, eu não perguntei. Os dias foram passando e eu percebi que todas as manhãs aquele senhor estava ali. Mas o que me chamou a atenção, Ellen, é que ele nunca vinha falar com a minha avó e a minha avó parecia ignorá-lo. Eu achei aquilo muito estranho, porque a minha avó é uma pessoa muito hospitaleira. Porém, ela não dirigia a palavra àquele senhor e tampouco ele a ela. Mas ele olhava para mim. Por diversas vezes ele acenou para mim. Tanto acenava quanto movia a cabeça com sinal de cumprimento, coisas de pessoas do interior. Eu comecei a ficar intrigada com isso. Por que só eu via aquele senhor? Sim, a minha avó não o via, porque se visse, ela iria até ele. Ela jamais deixou alguém entrar em sua casa e sair sem tomar nem que fosse uma xícara de chá, de café, um copo com água, um suco, enfim. Ninguém nunca saiu de sua casa sem tomar alguma coisa da casa dela. Isso era inadmissível. Já faziam 20 dias que eu estava ali, e aquele senhor estava ali periodicamente, quando não de manhã, no fim da tarde. E eu comecei a ficar muito intrigada. Os dias de minha volta para a cidade se aproximavam, então eu perguntei à minha avó: Vó, quem é esse senhor que está aqui todos os dias mexendo em sua horta? Senhor? Que senhor, menina? Vó, aquele senhor que vem todas as manhãs ou todas as tardes e fica ali remexendo a terra da horta. Menino, você está ficando louca? Não tem ninguém aqui. Eu mesmo faço as minhas coisas e, quando é necessário, o filho do seu Ernesto vem para poder fazer uma limpeza boa no quintal do sítio para mim. Ele é um rapaz de 30 e poucos anos, não é um senhor. É ele que você está vendo por aqui? Não, vó. Eu me refiro àquele senhorzinho de cabeça branca que vem sempre com uma camiseta branca por baixo e uma camisa bege por cima. E também vem com uma calça de brim azul marinho. Menina, você está vendo coisas. Você está ficando louca. Eu nunca vi esse senhor por aqui. Vó, vem comigo que eu vou te mostrar.
Agora mesmo ele está ali. Eu tomei a minha avó pelas mãos e vim até a varanda do sítio. E lá estava aquele senhor. Olha lá, vó, olha ele ali. Ele está ali mexendo nas plantas novamente. Neste momento, ele virou para nós, acenou com as mãos, deu um sorriso singelo, moveu a cabeça com sinal de cumprimento e voltou ao seu afazer. A minha avó ficou muito brava comigo. Ela me perguntou: Minha filha, você está ficando louca? Não tem ninguém ali. Quando ela disse isso, ele olhou para mim e deu um sorriso faceiro. Ali eu entendi. Realmente só eu vi aquele senhor. Ele não aparecia para minha avó. Se somente eu o via e a minha avó não, logo entende-se que ele era uma assombração. Eu via o fantasma de um senhor naquele sítio. Eu confesso a vocês que eu não tive medo, porque ele era muito simpático. Porém, eu fiquei um tanto intrigada. O que aquele senhor fazia no sítio de minha avó todos os dias? Nos dias que se passaram, eu continuei vendo aquele senhor diariamente, e era sempre a mesma coisa. Ele olhava para mim, acenava com as mãos, dava um sorriso, meneava a cabeça e continuava com seus afazeres. Porém, eu não quis mais comentar com a minha avó, porque ela já estava muito brava comigo. Ela chegou a imaginar que eu queria assustá-la, amedrontá-la, para que ela voltasse para a cidade comigo. Eu jamais faria isso com ela. Eu me lembro no dia que eu vim embora. Foi num sábado que o meu pai foi me buscar, porque, como eu voltaria ao trabalho na segunda-feira, eu queria chegar em casa e aproveitar o domingo para organizar as minhas coisas, descansar um pouco para voltar à minha rotina na segunda-feira. Sábado, 3:30 da tarde. Estávamos nós nos preparando para poder pegar a estrada de volta para casa. Já havíamos nos despedido de minha avó. Eu estava entrando no carro quando de repente me lembrei que eu havia esquecido um par de sandálias perto da cozinha. Então, eu saí do carro e fui correndo para pegá-la. Para minha surpresa, quando eu cheguei ali naquele lugar, aquele senhor estava lá, pertinho de minhas sandálias. Eu não tive medo dele, Ellen. Para dizer a verdade, eu nem sei o que foi que deu em mim. Fui pegar as minhas sandálias e dessa vez ele não acenou para mim somente. Ele chegou perto de mim e me disse assim: Pode deixar que eu tomo conta dela. Eu fiquei estática. Eu não acreditei naquilo. Ele disse isso, sorriu e desapareceu na minha frente. Quem era aquele senhor? O que ele estava fazendo ali no sítio? Ele estava tomando conta da minha avó? Fazia companhia para ela? Se realmente é isso, quem era aquele senhor? Porque em todas as fotos antigas de família, eu não o reconheci como nenhum parente. Eu não entendi nada, Ellen, mas eu confesso a vocês que eu me senti um pouco confortada em saber que a minha avó não está sozinha lá no sítio. Eu contei para os meus pais. De início, eles duvidaram. Porém, o meu pai me disse que na última viagem ao sítio, ele também o viu. Ele disse que não duvidou de mim, ele duvidou da história em si. Ele achava que não seria capaz, embora também tivesse crescido ouvindo todas essas histórias. Hoje, ele estuda uma forma de passar mais tempo com minha avó lá no sítio, embora ela ainda resista à ideia de ter uma companhia permanente. Quem era aquele senhor eu não sei, porém hoje eu tenho certeza de que ele é um espírito do bem. Ele nunca fez nada para minha avó. Então, eu penso que hoje ele deve ser um guardião dela, alguém que toma conta, que não deixa que nada de ruim aconteça. Não sei quem é aquele senhor, mas sempre o incluo em minhas orações de agradecimento, porque eu sei
que ele está sempre tomando conta dela. Este é o meu relato, Ellen. Sei que não é assustador, mas não deixa de ser um relato sobrenatural. Um abraço e muito obrigada.